O cliente que nunca aparecia nas câmeras. Relato de um frentista. Meu nome é Marcelo e trabalhei como frentista durante quase 8 anos em um posto de combustível localizado na saída de uma rodovia estadual. Era um lugar tranquilo durante o dia, mas depois da meia-noite, tudo mudava. Quem já trabalhou em posto sabe como as madrugadas podem ser estranhas. Motoristas cansados, caminhoneiros, pessoas viajando e, às vezes, alguns clientes que pareciam completamente fora da realidade. Mesmo assim, nada me preparou para o que aconteceu no inverno de 2023. Era uma terça-feira. O relógio marcava exatamente 2h47 da manhã. Naquela noite eu estava sozinho na pista. Meu colega havia ido organizar o estoque da conveniência. Chovia fraco e a neblina deixava a rodovia quase invisível. Os poucos carros que passavam desapareciam poucos segundos depois de cruzarem o posto. Foi então que um sedã preto entrou lentamente. Achei estranho porque ele surgiu praticamente do nada. Não vi faróis se aproximando pela estrada. Quando percebi, o carro já estava parando ao lado da bomba. Aproximei-me sorrindo. Boa noite. Completa? O motorista apenas fez um pequeno gesto com a cabeça. A luz do poste iluminava parcialmente seu rosto. Era um homem de aproximadamente 50 anos. Usava um terno antigo, completamente molhado. Sua pele era muito pálida. Os olhos pareciam fundos demais. Enquanto abastecia, tentei puxar conversa. Nenhuma resposta. Ele permanecia olhando fixamente para frente, sem piscar. Quando terminei, informei o valor. Ele abriu lentamente a carteira. Retirou algumas notas antigas. Muito antigas. No primeiro momento achei que fossem apenas cédulas desgastadas. Mas, ao olhar melhor, percebi que eram notas que haviam saído de circulação havia décadas. Expliquei que aquelas notas não tinham mais valor. O homem olhou para mim pela primeira vez. Falou em uma voz extremamente baixa. Sempre aceitaram. Senti um arrepio. Expliquei novamente. Ele permaneceu em silêncio. Depois colocou o dinheiro sobre o banco. Ligou o carro. E saiu lentamente. Entrei na loja ainda tentando entender aquilo. Contei tudo ao meu colega. Ele apenas riu. Disse que provavelmente era algum colecionador. Achei que fosse isso. Até olhar as câmeras de segurança. O gerente gostava que registrássemos qualquer situação diferente. Abri a gravação. Era possível me ver claramente caminhando até a bomba, segurando a mangueira, conversando. Mas o carro simplesmente não aparecia. Eu estava abastecendo. O vazio. Na gravação parecia que eu segurava a mangueira apontada para o nada. Meu colega parou de rir. Assistimos novamente. O resultado era o mesmo. No dia seguinte, mostramos ao gerente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Foi exatamente às 2h47? Confirmei. Ele respirou fundo. Então contou algo que nunca havia mencionado. Segundo ele, outros funcionários antigos também relataram um cliente parecido. Sempre o mesmo carro. Sempre o mesmo horário. Sempre em noites frias. Achei que ele estivesse brincando. Até encontrar um antigo frentista semanas depois. Seu Antônio havia trabalhado naquele posto nos anos 90. Contei toda a história. Antes mesmo que eu terminasse, ele perguntou: "O carro era preto?" Meu coração acelerou. Confirmei. Ele ficou completamente sério. Segundo ele, muitos anos antes, um empresário morreu naquela rodovia durante uma tempestade. O carro bateu violentamente contra uma carreta. A poucos quilômetros do posto.
Diziam que ele tentou pedir ajuda, mas ninguém parou. A história ficou famosa na região. Mesmo assim, continuei sem acreditar. Até a noite seguinte. Exatamente às 2h07, o mesmo carro entrou no posto. Dessa vez observei atentamente. As rodas não faziam barulho, nem mesmo levantavam água da pista molhada. O veículo simplesmente deslizava. O motorista parou na mesma bomba. Olhou para frente. Esperei alguns segundos. Respirei fundo. Fui até ele. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: completa. Sua voz era exatamente igual. Comecei a abastecer, enquanto o combustível caía no tanque. Percebi algo estranho. O marcador da bomba não aumentava. Permanecia zerado, mesmo com a gasolina passando pela mangueira. Olhei novamente para o painel. 0 litros. R$ 0. Como se nada estivesse sendo abastecido. Quando levantei a cabeça, o homem já olhava diretamente para mim. Dessa vez seus olhos estavam completamente negros, sem parte branca, sem pupilas. Meu corpo inteiro travou. Ele abriu um pequeno sorriso, muito devagar. Então perguntou: você acredita em segundas chances? Não consegui responder. No mesmo instante, ouvi meu colega gritando meu nome lá da conveniência. Olhei para trás. Foram apenas 2 segundos. Quando voltei, o carro havia desaparecido. Simplesmente desaparecido. Corri até a entrada da rodovia. Não havia nenhum veículo, nenhum farol. Nada. Naquela madrugada, pedi para assistir novamente às câmeras. Outra vez, o carro não existia. Apenas eu parado diante de uma bomba vazia. Os dias passaram. Comecei a evitar o turno da madrugada. Sempre trocava horário com alguém. Até que, 1 mês depois, precisei cobrir um colega. Era inevitável. Quando percebi, o relógio marcava 2h06. Meu coração disparou. Olhava constantemente para a rodovia. Nada. Respirei aliviado. 2h47. Nenhum carro. Sorri. Talvez tudo tivesse acabado. Foi então que ouvi uma buzina, bem atrás de mim. Virei assustado. O sedã preto já estava parado, sem que eu tivesse visto chegar. A porta do motorista abriu lentamente. Pela primeira vez, o homem saiu do carro. Era muito mais alto do que eu imaginava. As roupas pareciam queimadas em alguns pontos. O terno estava rasgado. Seu rosto tinha pequenos cortes, como se tivesse passado por um acidente violento. Ele caminhou lentamente na minha direção. Cada passo fazia pequenas poças de água surgirem no chão, mesmo sem estar chovendo. Quando ficou a poucos metros, estendeu a mão. Nela havia uma fotografia antiga. Peguei com cuidado. Era uma foto em preto e branco. Mostrava exatamente aquele posto, mas muito menor. Na imagem apareciam 3 frentistas sorrindo e um homem de terno abastecendo o carro. O mesmo carro. Olhei novamente para ele. Perguntei: quem é você? Ele respondeu apenas uma frase: eu ainda estou esperando. Logo depois, desapareceu. Não correu. Não entrou no carro. Apenas deixou de existir diante dos meus olhos. O sedã sumiu junto. A fotografia permaneceu em minhas mãos. No dia seguinte, levei a foto ao gerente. Ele ficou completamente pálido. Reconheceu imediatamente um dos frentistas. Era o pai dele. A foto havia sido tirada quase 40 anos antes.
No verso havia uma anotação escrita à mão: último abastecimento antes da viagem. Descobrimos depois que aquela fotografia desapareceu da família décadas atrás. Ninguém sabia onde ela havia ido parar. O mais estranho é que eu nunca mais vi o carro. Pedi demissão poucos meses depois. Hoje trabalho em outro lugar, mas ainda viajo por aquela rodovia de vez em quando. Sempre durante o dia. Nunca mais aceitei dirigir por ali de madrugada. Porque existe uma coisa que nunca contei para ninguém. Naquela fotografia, os 3 frentistas sorriam para a câmera. Mas o homem do carro estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que um dia eu também estaria naquele posto, esperando pela chegada dele.